telespectador do Amazonsat. Programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. O Hotel Blue Tree nos recebe com um café da manhã especial, a mim, a nossa equipe e o nosso convidado, o escritor Valfredo Rego, e vamos falar de duas obras importantes. Eu lembro a você que o Hotel Blue Tree também oferece o café da manhã, o almoço, o jantar, a você que mora em Manaus, especialmente o café da manhã oriental. Você publicou correspondências postadas entre o ano de 2011 e 2012. Como você analisa a importância dessas correspondências a ponto de fazerem parte de uma obra? E eu posso fazer aqui um link, que o professor Samuel Benchimol, durante um longo período, trocou correspondência com um professor que mais tarde foi reitor e na época estava afastado do Brasil, no processo revolucionário, e ele também publicou essas correspondências do Samuel. Então, é um registro importante. Como é que você fez essa análise dessas correspondências? Nós tivemos uma inspiração. Nos baseamos no dicionário dos franceses Larousse, publicado em 1800 e pouco. E, por coincidência, a plataforma usada no dicionário pelos dicionaristas é a mesma do nosso Facebook. Isso me alegrou. Isso facilitou para que nós fizéssemos uso dessa estrutura em que o leitor abre o livro e tem a impressão de estar diante da tela do Facebook, que é uma linguagem nova, uma linguagem moderna, uma linguagem dinâmica. E o nosso cuidado, o nosso carinho foi selecionar as conversas, as trocas de informações e, de modo especial, direcionar para os assuntos que tinham interesse da nossa Amazônia, dos nossos amigos, dos nossos irmãos que vivem na Amazônia. Por esse modo e dessa forma, eu imagino que a leitura ficou facilitada, por ser dinâmica, não ser uma leitura cansativa, todo ele ilustrado. Isso vem dar um reforço à informação que é repassada no livro, na estrutura do Facebook e, logicamente, contando com as imagens. O livro tem, na primeira parte, conversas com diferentes pessoas. Já começamos nossa conversa com o atual prefeito, que antes estava em Portugal, depois que ele tinha saído do Senado. Depois entra conversas com o próprio senador Eduardo Braga, em que ele presta conta de alguma informação sobre a água da nossa Manaus. Então, todas essas correspondências têm interesses de toda a comunidade. E eu fiquei muito à vontade em que, usando essa estrutura que os franceses usaram lá no dicionário Larousse, e agora pegando carona da nossa juventude, que fala aí muito bem através do Facebook, que por sinal, inclusive, estão fazendo uma revolução no mundo todo e no nosso Brasil, com a nossa chamada Primavera Brasileira. Você entra num assunto muito interessante, que exatamente essa Primavera Brasileira, esse conjunto de jovens cara pintada que vão às ruas, foram convocados através da internet. Como você analisou, por exemplo, lá no Oriente Médio, aquelas pessoas que eram proibidas de usar a internet, através da internet, fizeram a Primavera Árabe? Como é que você analisa o nosso espaço no Brasil e o espaço dele? Faça uma análise da internet nesse contexto. A estrutura da internet, ela faculta uma linguagem universal. Os idiomas continuam, mas a plataforma que você usa para se comunicar alcançou o mundo todo. Então, dificilmente alguém pode ficar distante, ficar distanciado dessas ferramentas, o e-mail, o Facebook, o Twitter, enfim, todas essas plataformas que facilitam a comunicação no mundo todo. Eu olhei, eu senti, e a maioria do povo no mundo todo sabe, que veio através do Facebook, através das redes sociais, as revoluções que aconteceram no mundo mais recentes, todas elas foram primeiro a juventude no comando, convocando o povo.
Então não houve interferência de governo, de partidos políticos. Aqui mesmo no Brasil, recentemente, a maior convocação do povo para irem às ruas foi através exatamente das redes sociais. Muito interessante. Essas cartas cibernéticas, elas retratam e passaram por uma classificação. Você ainda há pouco falou, por exemplo, do Arthur Neto, do Eduardo Braga. Como você releu esses temas todos para dizer, isto aqui é importante para que eu possa perpetuar através do livro? Eu tenho sempre um posicionamento como escritor, também de historiador. Nós precisamos, eu estou ao lado dos melhores historiadores da Amazônia, meu querido amigo, irmão Abraham Vaz. Ele sabe da importância desses registros. Então, olhando por essa ótica, eu tive o cuidado de não só escolher, selecionar os temas que eram abordados no Facebook, mas que tivesse interesse público, que tivesse interesse social, que toda a comunidade tivesse essa interação, que eles pudessem, ao fazer a leitura, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Aí eu imaginei que, ao fazer o registro no livro, aquela informação que a pessoa pudesse não ter tido conhecimento, estaria ali feito o registro. Então, temos nesse livro 3 tópicos que no segundo bloco, quem sabe, a gente possa detalhar. Eu peço licença do Valfredo, peço licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas, claro, eu quero falar do Guaraná Regente Zero. Você não pode consumir açúcar? Guaraná Regente Zero. É Guaraná do Amazonas e é uma delícia. Eu volto em seguida. Me aguarde. Estamos falando de Amazônia. Volto já. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha. E ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né, sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né, com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota. Também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.